Como a indústria do Paraná faz para liderar a geração de empregos no estado e como isso se tornou possível em meio a tantos desafios? Há mais de 7 décadas, o compromisso do sistema FIEP é tornar isso possível, por meio das 4 instituições que compõem o sistema, em diferentes linhas de atuação. A FIEP representa e defende os interesses de mais de 50 mil indústrias por todo o estado, promovendo iniciativas, diálogos e articulações junto aos setores público e privado pelo fortalecimento e desenvolvimento do setor. O SENAI é responsável pela formação de profissionais qualificados e capacitações personalizadas para as indústrias de cada região, com mais de 40 unidades pelo Paraná, educação móvel e ferramentas digitais. O SENAI também oferece soluções em tecnologia e inovação. O SESI trabalha pela promoção da saúde, segurança e qualidade de vida dos trabalhadores, além de oferecer educação básica, regular e bilíngue, integradas com a realidade das indústrias. E o IEL, que atua com cursos de graduação e pós-graduação que aproximam o mundo acadêmico ao dia a dia das indústrias. Em todos os setores, em todas as indústrias. É assim que o sistema FIEP fortalece o setor pelo estado. Sistema FIEP, pela indústria em todo o Paraná. Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer. Estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao evento Integra QM 2021. Evento oficial do setor de químicos e materiais que visa promover oportunidades, integrar empresas, academia, apresentando tendências e inovação. O evento é realizado pela governança do setor de químicos e materiais de Londrina, Paraná, Sebrae Paraná e Sinkfar Norte do Paraná. Agradecemos aos nossos patrocinadores: Diamante, Sistema FIEP, Prata, DPOnet, Bronze, Indusbelo, Injetos, Flora Cosmética, Hidronorte, Ângelos, Garantinorte, API Brasil e ITSEG. Antes de darmos início à nossa programação, informamos que todo o nosso time estará à sua disposição durante a transmissão das palestras para receber perguntas pelo chat e botões de envio suas perguntas, e irão encaminhar aos palestrantes. Quanto mais você interagir, mais chances tem de ganhar prêmios por meio de gamificação. Teremos prêmios da Hidronorte, Flora Cosmética e Indusbelo. Não deixe de visitar a nossa feira virtual. Interagindo com os nossos patrocinadores, você pode ganhar de uma só vez 150 pontos. Lembrando que, no decorrer de nossa programação, teremos painéis e um talk show de maneira a unir todas as novidades e o que tiver de mais atrativo e inovador para gerarmos um debate enriquecedor. Convidamos também que participe da nossa nuvem de palavras. Responda em nossa página principal da transmissão que palavras você acredita que melhor representa o setor de químicos e materiais. E para dar as boas-vindas, convidamos agora Odirley Florencio, presidente do Integra QM, Fabrício Bianchi, gerente regional do Norte do Sebrae Paraná. Também convidamos Alain Guimarães, presidente executivo Sinkfar Norte do Paraná, e representante do Sistema FIEP, patrocinador Diamante, ao qual agradecemos novamente, Henri Cabral, gerente de Tecnologia e Inovação do Sistema FIEP, Senai. Bom dia e sejam todos bem-vindos ao Integra QM 2021. É uma honra e um prazer dar as boas-vindas a todos os participantes do evento de Química e Materiais. Setor com a participação marcante na economia, a indústria química e de materiais está presente em quase todas as atividades econômicas. O agronegócio, o têxtil, saúde, borracha e plástico, construção civil, cosméticos são alguns exemplos. As empresas do segmento são ainda responsáveis por criar soluções sustentáveis que ajudam a preservar o planeta e melhorar a qualidade de vida e longevidade das pessoas. O evento Integra QM 2021 propõe uma discussão direcionada a fim de promover oportunidades, integrar empresas com a academia e fomentar negócios apresentando tendências e inovação. Nossa programação está incrível, abordando assuntos sobre cenários e perspectivas econômicas, inovações, tendências e soluções digitais para a indústria química, de maneira a unir todas as novidades e o que tiver de mais atrativo e inovador. Mais do que um evento online, o Integra QM 2021 propõe repensarmos o que as empresas estão fazendo hoje para mudar o amanhã e estarem preparadas para se adaptar às novas realidades e aos novos cenários, promovendo debates e reflexões. Convido você a conhecer mais sobre a governança e ao ecossistema de química e materiais Londrina e região. Acesse nossa feira virtual e as nossas redes sociais. E que todos tenham um bom evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou o Fabrício, gerente regional norte do Sebrae. Agradecer aqui o convite em estar nesse evento, parabenizando o Odirley em nome da governança Integra e a todos os empresários e instituições que participam. Meu amigo aqui, o Alain, Sinkfar, o Henri Cabral, do Senai, a todos aqueles que apoiam, como já foi citado aí pela nossa cerimonialista, que apoiaram, patrocinaram e acreditam na dinâmica desse setor tão importante
que dentro do planejamento estratégico do ecossistema de inovação da cidade de Londrina, que afeta toda a nossa região, no norte do Paraná, no Paraná e o próprio Brasil, o setor que tem o maior potencial de inovação, o setor que já empreende de uma forma muito interessante. Está aqui depois outras pessoas para poderem falar sobre isso. Desejar a todos, em cima dessas informações aqui que o Odilei trouxe, que aproveitem esse evento, que aproveitem realmente em muito a parte de conhecimentos, palestrantes que nós teremos aqui, palestrantes internacionais, né? Enfim, todo o debate e, ao mesmo tempo, também as oportunidades de negócio. Eu acho que esse é um grande momento para o Brasil, para o Paraná, para a região de Londrina, e que você que está assistindo possa aproveitar cada vez mais esse evento que está na sua segunda edição e que a gente tenha outros depois ainda com mais sucesso. Um grande abraço, excelente evento a todos. Bom dia a todos. Foi uma grande honra participar junto ao SEBRAE da realização do Integra QM 2021. O setor químico e materiais é um setor muito pujante na nossa região, com empresas muito grandes, de um poder econômico de relevância ao nosso setor. Nós agradecemos ainda a participação da FIEP, que nos deu o apoio para a realização desse evento, a governança, que faz um trabalho magnífico dentro da região, certo? O SESI, SENAI e IEL, que são entidades que nós temos para resolver o problema, também junto como o SEBRAE, as empresas. Nós temos a Casa da Indústria, localizada em Londrina, que está à disposição de todos para que possamos atendê-los e resolvermos aqueles problemas do dia a dia, questões governamentais e questões de relevância às empresas. Realmente espero que esse evento seja agora eternizado, que nós tenhamos todos os anos mais eventos como o Integra, porque este é um evento de muita importância ao nosso setor. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Bom dia a todos, né? Primeiramente, quero parabenizar aí as empresas de Química e Materiais aí pela pessoa do Odilei, também ao nosso sindicato patronal, em nome do Alan, ao nosso parceiro SEBRAE. Eu acho que para nós, como FIEP, SESI, SENAI-IEL, é uma satisfação poder participar de um evento como esse. Primeiro, pela relevância das empresas de Química e Materiais para a indústria paranaense e para a indústria nacional. E também pelo potencial de inovação, né? O sistema FIEP sempre vai apoiar iniciativas que visam o emprego e a inovação. E para isso também, né, nós contamos com uma grande rede de institutos de tecnologia e inovação. Esses institutos estarão presentes no evento também e vão poder falar um pouquinho o que eles têm feito pelas indústrias do setor. Então, realmente, a programação está incrível, foi feito pensando todo no desenvolvimento industrial paranaense e brasileiro. Acho que, mais uma vez, parabenizar a organização pela iniciativa e dizer que a Sistema FIEP, com suas casas, sempre estará à disposição das empresas químicas e materiais aí do estado do Paraná. Muito obrigado. Obrigada, Henri. Obrigada, pessoal. E agora eu passo a palavra ao Everson, que dará sequência a toda a nossa programação. Bom dia a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos, como a Carla comentou. Meu nome é Everson Feliciano, também sou do SEBRAE, mas mais do que isso, sou integrante da governança do Química e Materiais, essa governança que vem organizando o setor, né, vários parceiros, vários atores, para realmente a gente mobilizar o setor de Química e Materiais aqui na cidade de Londrina e região. Então, nós vamos começar falando sobre perspectivas econômicas, esse cenário mundial, né? E para isso nós temos aqui o Thomas Augusto Garcia Machado. Seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar presente no nosso evento. Você está aí diretamente da China, né? Fazendo essa palestra para nós, dando essa perspectiva internacional. Novamente, é um prazer tê-lo aqui. O Thomas é formado em Direito, com especialização em Tributação Internacional, também em Administração de Empresa, e ele é CEO, né? Ele trabalha como consultor e CEO da China Invest e da Ásia Invest, com foco aí no mercado asiático, principalmente no mercado chinês.
Thomas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Depois você conta um pouquinho também da China, né, todos os detalhes, os cuidados para entrar nessa transmissão. Eu sei que não foi fácil, todos os detalhes técnicos também, né? Seja bem-vindo. Bom dia Everton, bom dia a todos. É muito gratificante estar falando com vocês daqui do outro lado do mundo, né? Estamos aqui agora 7 horas da noite e vocês aí começando o dia. Então essa é uma das primeiras dificuldades que nós temos, é esse fuso horário, essa diferença de horário entre Brasil e China. Quero começar a comentar para vocês que eu vim para a China em 1999, então tenho uma boa caminhada, mais de 20 anos nesse país. A China é um país que, apesar, eu brinco que a diferença de Brasil e China é um zero a mais. O Brasil tem 500 anos, a China tem 5.000 anos. Mas essa nova China, que todo mundo conhece hoje em dia, essa nova China tem em torno de 30 anos, um pouco menos de 30 anos. O mercado foi aberto em 78 por Deng Xiaoping, então começou na cidade onde eu moro, aqui na China, onde é meu escritório, principal sede da China Invest, que é em Shenzhen. Shenzhen hoje é talvez o maior polo de tecnologia da Ásia, é a Silicon Valley da Ásia. É uma cidade que na década de 80 tinha em torno de 80 mil habitantes e hoje tem 14 milhões de habitantes. Então ela é uma cidade que o início da abertura de mercado foi feito com Shenzhen, uma cidade que é em frente a Hong Kong, e quando Deng Xiaoping abriu o mercado para o mundo, ele pensava no processo de globalização. Ou seja, abriu a China para que o mundo viesse produzir aqui por um custo mais baixo. Então as pessoas muitas vezes perguntam assim, nossa, mas essa China e a grande vantagem competitiva que ela existe no mundo é porque o salário dos chineses é muito baixo. É verdade. E o início foi assim. O início, o salário da China era muito baixo, o mundo veio produzir todo aqui, mas hoje a média de salário de Xangai, né, como a gente escuta aí, Xangai é Shanghai e Beijing é Pequim, tá? Para os que ainda não estão muito familiarizados aqui com os nomes das cidades chinesas. Shanghai hoje tem uma média de salário acima da média de salário do Brasil, de São Paulo. E quando tu pensa, por que um produto na China, o custo de um produto na China é mais baixo, eu vou rapidamente colocar para vocês que o que mais impacta na formação de preço de um produto, quando tu imagina na formação de preço de um produto, em primeiro lugar está desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico para os chineses, no início de todo esse processo, foi relativamente baixo, porque o mundo inteiro veio produzir aqui e ensinaram os chineses a desenvolverem tecnologicamente. Então o chinês entrou com matéria-prima e entrou com força de trabalho, ajudando também na infraestrutura, os prédios, e o mundo veio trazendo a tecnologia e produzindo aqui na China. Então isso, a China teve um crescimento muito rápido. Os preços no mundo, vocês sabem que baixaram muito, porque para o chinês, na formação do preço, ele imaginava o custo da matéria-prima, ele não tinha muito desenvolvimento tecnológico, então como aquilo chegou muito barato para eles, ou quase que sem custo, ele quase que não agregava isso na formação de preço de um produto, e acabou virando o competidor de muitas empresas que acabaram produzindo aqui. Então hoje tu pega empresas chinesas de alta tecnologia, que no passado eram fornecedores
e trabalhavam na parte de outsourcing, de terceirização do processo produtivo de algumas empresas mundiais. Então, primeiro, uma Huawei, por exemplo, fazia roteadores para outras empresas e hoje é a maior empresa do mundo na parte de tecnologia voltada para telecomunicações, roteadores, internet, entre outras coisas. Bom, eu estou tentando, numa apertada síntese, passar para vocês o máximo de informações possíveis, tem 30 minutos aqui, e eu quero ver o que eu consigo, pelo menos, passar para vocês entenderem o que é esse mercado, como que ele trabalha, como que ele se formou e a grande diferença que existe entre o mindset, a maneira de pensar dos chineses e a maneira de pensar dos ocidentais. Pessoal, esse é o grande desafio. O grande desafio eu chamo que são os óbvios, porque muitas vezes o que é óbvio para nós, para o chinês, esse óbvio é completamente diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu quero tentar chamar a atenção de vocês hoje, por exemplo, para o governo chinês, o governo comunista, que todo mundo fala. Eu quero que vocês entendam que o comunismo começou na China moderna. A China nunca foi comunista. Ou seja, isso vem bem depois da Primeira Guerra Mundial. Vem ainda quando o Partido Comunista acabou expulsando os estrangeiros, ou seja, vem de uma história recente e não de uma história antiga. E eu morando aqui na China, agora principalmente nos últimos 4 anos, eu acabei descobrindo coisas que eu não imaginava nos últimos 20 anos que eu trabalho com China. Ou seja, tem muita coisa para nós aprendermos. Cada vez eu continuo descobrindo que quanto mais tempo eu tenho de China, quando eu tinha 1 ano de China, quando eu comecei a vir para a China, eu imaginava que eu podia escrever um livro sobre a China. Depois, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de China, eu imaginava que eu podia escrever uma dissertação sobre China. E hoje, com mais de 20 anos de China, eu já não sei mais nem o que falar sobre China, o que escrever sobre China. De tanto que esse país muda, a gente acaba tendo ideias completamente diferentes com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de governo chinês, fala do comunismo, fala da liberdade, eu posso garantir para vocês que o chinês, como povo e população, está muito satisfeito e ele não sente restrição nenhuma de liberdade. E é muito importante que vocês entendam isso. E talvez eu vou passar para vocês uma grande novidade para vocês entenderem como funciona esse governo. Vocês têm que imaginar a China como se fosse uma grande empresa. Esqueçam o país. O mundo concorre contra um sistema de governança como se fosse uma SA. Mas talvez uma SA de capital fechado. Há poucos meses atrás, eu li no jornal que o prefeito de Shenzhen, essa cidade de 14 milhões de habitantes, estava sendo demitido do cargo de prefeito, porque eles percebiam que o setor imobiliário na China, e vocês sabem que está tendo um grande problema com a Evergrande, uma das maiores empresas chinesas e que trabalha muito na parte de real estate, do setor imobiliário, ele não vinha dando um atendimento e um suporte e fazendo uma gestão a contento do governo central, a contento do board da empresa, a contento do CEO, do presidente.
Então, o que o governo faz? Troca. Muda rapidamente. Ou seja, se você, funcionário público, não está dando o retorno necessário, você é demitido. Então vocês imaginem como um país como o Brasil, Estados Unidos, qualquer país europeu, consegue competir com um país que toma medidas muito rápidas. E daí eu fiz uma pergunta para mais de 50 pessoas, mais de 50 chineses. Vocês viram que o prefeito de Shenzhen foi demitido? Ah, pois é, eu li a notícia. Eu perguntei para outro e também me respondeu da mesma forma, sem muito interesse. Como se eu estivesse perguntando para vocês, vocês sabiam que o prefeito do Rio de Janeiro foi demitido? E ninguém desse muita importância. E eu achei estranho isso. E daí eu perguntei, mas vocês sabem quem é o prefeito de Shenzhen? Não. Você sabe quem é o governador de Guangdong? Guangdong, pessoal, é a província no sul da China, no qual a capital é Guangzhou, onde tem a Canton Fair. E esta província, junto com Hong Kong e Macau, tem o PIB do Brasil. Em torno de 100 milhões de habitantes nessa província, onde é Shenzhen também, eles têm o PIB do Brasil. Um estado tem o PIB do nosso país. E as pessoas não sabiam quem era o governador de Guangdong. Daí eu perguntei quem é o prefeito de Xangai. Não sei. E ninguém sabe. E ninguém dá atenção para isso. Agora, todos sabem quem é o presidente, quem são os ministros, quem é o border da empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, e eu estou tentando passar isso para vocês, algo que eu nunca imaginei, é que vocês têm que ver um país que administra como se fosse uma empresa. E que as pessoas, para ascenderem hoje, passam por um critério muito seleto. E são extremamente bem preparados. Mas o mais importante de tudo é que eles estão administrando bem, como se fosse uma empresa, o país como se fosse uma empresa, com uma velocidade de tomada de decisões muito rápidas, que nenhum outro país consegue. E para vocês terem uma noção, nós fizemos uma missão para uma empresa multinacional, né, uma empresa muito conhecida no mundo, que veio para a China para tentar entender um pouco sobre e-commerce, tecnologia. E a gente apresentou eles para as maiores empresas de tecnologia da China, eles ficaram extremamente impressionados. Essa empresa é uma das maiores multinacionais que existe no mundo, e eles, no final, chegaram a uma conclusão, que se eles recebessem o passo a passo de toda a venda por e-commerce, da logística, de todo o trabalho que é feito aqui e desenvolvido, se eles recebessem o passo a passo de tudo, o processo de implementação deles demoraria em torno de 5 anos. Ou seja, essa é a grande diferencial da China. Essa é a grande vantagem competitiva que a China tem. A velocidade de implementação e de tomada de decisão. Então agora, eu vou falar um pouco mais para vocês. A gente está vivendo no mundo um momento muito diferente, que é essa pandemia. E eu estou aqui dentro de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, onde tudo começou. Eu peguei o último voo, quando eu fui para o Brasil, o último voo para sair da China que foi possível. E eu voltei para a China no último voo antes de fechar novamente as fronteiras da China, que continuam fechadas. Hoje, para tu entrares na China, tu tens que fazer
além de todos os pré-requisitos e teres que conseguir entrar, para conseguir entrar, eu ainda tenho que fazer uma quarentena de 21 dias. Mas internamente, o que eu quero colocar para vocês é algo de cinema, a gestão dessa pandemia. Porque na China, todos os pagamentos que você faz através do maior aplicativo do mundo, o Super App, que se chama WeChat. Algo parecido com o nosso WhatsApp. E o WeChat, eu não toco numa moeda, num dinheiro há 2 anos, que foi a última vez que eu estive no Brasil. O WeChat, a forma de pagamento há 7 anos, é como se fosse o nosso Pix, agora no WhatsApp. Todos os pagamentos é feito pelo WeChat. E o governo, na pandemia, ele criou uma forma de linkar o WeChat, de linkar outros aplicativos, no qual, aonde eu vou, no prédio que eu entro, eu tenho que fazer um login. Então o governo consegue me rastrear. Se naquele momento eu entrei naquele prédio e eu me contaminei, todas as pessoas que tiveram naquele horário recebem informação no seu aplicativo, e o teu aplicativo, o teu QR Code, ele muda de cor. Ele era verde, tinha todas as informações das vacinas, dos testes que você fez, e se eu, porventura, tive num lugar que alguém se contaminou, ele muda e eu não consigo mais fazer pagamentos. Então, aqui em Shenzhen, tiveram alguns casos, tiveram 60 casos num determinado momento, e o governo obrigou quase 14 milhões de pessoas em 2 semanas a fazerem 3 testagens. Testaram 14 milhões de pessoas 3 vezes durante 2 semanas. E para mim, entrar no meu prédio um dia, que eu já tinha feito a primeira testagem, quando eu fui entrar, o porteiro disse assim, eu tenho que ver seu aplicativo. Eu mostrei, ele falou, o senhor não fez a segunda testagem ainda. Eu falei, não tem problema, eu vou subir ali e desço para fazer. Não, o senhor não pode entrar no prédio. O senhor tem que fazer a segunda testagem. Ou seja, é muito rígido. E a coisa funciona muito bem, e eles estão conseguindo deter essa loucura dessa pandemia, que não pode ter uma pandemia num país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Bom, tirando esse fato, pessoal, o que eu quero colocar para vocês agora? Também sobre oportunidades. A China e o Brasil são muito dependentes. A China é o país que mais investe no Brasil, no mundo. Os maiores investimentos hoje no mercado brasileiro são feitos por empresas chinesas e pelo governo chinês. O Brasil tem muitas oportunidades para vender para a China. Hoje é muito em cima de commodities, mas o Brasil teria tudo para poder aproveitar e vender produtos de valor agregado. O grande problema é a distância, a diferença, né, de mindset. O país está do outro lado do mundo, mas eu vejo com ótimos olhos e vejo oportunidades incríveis. Vocês têm que pensar numa coisa. A China hoje, ela concorre economicamente com os Estados Unidos. Ela tem, para ver quem que vai ser a maior economia mundial, eu acho difícil a China ultrapassar os Estados Unidos. É claro que paridade por compra, PPP, a China já ultrapassou os Estados Unidos como a maior economia do mundo, mas se vocês forem fazer uma análise de um PIB gerado por empresa, hoje grande parte do PIB chinês é em cima de empresas americanas que produzem na China também. Então, nesse sentido, os Estados Unidos, que é um país que está presente no mundo inteiro com suas empresas, seria muito difícil da gente fazer essa análise da China ultrapassar os Estados Unidos. Claro, como PIB, Produto Interno Bruto, sim, eu acho que talvez tenha essa possibilidade. Mas o chinês é um país, como é que eu posso dizer para vocês, a ideia dele de conquistar o mundo, eu não vejo essa ideia como algo primordial. Eu vejo, sim, ele abrir postos
no qual ele possa suprir as suas necessidades. Então vocês imaginem que a China hoje, os Estados Unidos está cada vez se fechando mais para a China. E o que a China poderia fazer que seria muito interessante para nós brasileiros? Utilizar o Brasil como um trampolim para vender para a China. Desculpa, para vender para os Estados Unidos. Então, tu poderia ter um processo produtivo que você poderia começar parte desse processo na China, terminar esse processo no Brasil e exportar para os Estados Unidos. Vocês não se esqueçam que para operações de drawback não tem impostos na entrada. Você entra o produto e ele sai também com incentivos. Então poderia ser algo bastante interessante. É claro que nesse momento do mundo, o grande problema é o frete. Vocês estão sabendo disso. O país está desabastecido, o Brasil está desabastecido em termos de matéria-prima. A China, por sua vez, também está criando dificuldades nesse sentido, porque o mercado interno chinês também é uma prioridade no que diz respeito a produtos químicos, principalmente para fertilizantes, setor primário da agricultura. No dia 15 de outubro, a China baixou novas normas, no qual ela intensificou a parte de análise dos produtos, ou seja, verificação, novas certificações para as empresas fabricantes, e isso causa um problema maior para as empresas chinesas, tendo que ter novas certificações para apresentar para o governo, para que daí possa exportar seus produtos. E nesse sentido o próprio governo chinês consegue frear um pouco a exportação de algumas matérias-primas que o governo vê como prioridade num primeiro momento de suprir o mercado interno. Então eu estou tentando fazer diversas colocações para vocês nesse primeiro momento, para vocês entenderem que tudo é em cima de uma gestão e de um controle governamental. Eu vi muito na época a luta do Trump, olhando para os Estados Unidos, o Trump com a sua bandeira americana. Eu vejo muito o Xi Jinping com a sua camisa e com a sua bandeira chinesa. E do nosso lado, Brasil, pessoal, eu particularmente acho que a gente tem que ter a camisa brasileira. A gente não tem que usar nem camisa americana, nem camisa chinesa. A gente tem que ter a camisa do Brasil e cuidar dos interesses do país. A gente não tem que tomar partido nessa briga de cachorro grande. Agora, o Brasil pode aproveitar muito bem essas oportunidades, tanto do lado brasileiro quanto do lado chinês. Eu até gostaria, se possível, e depois eu vou passar o meu e-mail para vocês poderem me perguntar o que precisarem. Eu fico aberto a qualquer sugestões, a qualquer dúvidas, tá? Para tentar esclarecer para vocês. Eu gosto muitas vezes até de uma palestra que eu possa ter uma interação maior e consiga suprir algumas dúvidas e questionamentos que vocês possam ter. Mas eu quero deixar uma mensagem importante para vocês, no sentido de que China é um país comunista, mas é uma economia completamente aberta no sentido de um capitalismo forte, rápido, talvez mais um mercantilismo. Então você tem uma política econômica e uma política governamental que é um pouco diferente uma da outra. Então é difícil de a gente conseguir taxar esse país. Esse país é assim, esse país é de outra forma. Segundo, quando se fala em comunismo, eu quero que vocês entendam que a gente tem que entender uma coisa é país, outra coisa é povo. E o povo chinês é feliz. O povo não é um povo sofrido, que sente que tem muitas restrições de liberdade, de outras coisas. Eles não estão preocupados com isso. E eles são muito felizes com o governo que eles têm. Um país que não tinha nada. Para vocês terem uma noção, em 1986 o Brasil tinha PIB maior que a China.
Ou seja, a China cresceu em 20 anos, pessoal. Do nada. Então eu acho que a gente tem assim que pegar isso como um bom exemplo e tentar buscar a nossa oportunidade. E tem muita oportunidade no que diz respeito à relação Brasil e China. E não só Brasil e China, Brasil e Ásia, Brasil e Índia, Brasil e Vietnã, Brasil e Indonésia, Brasil e Tailândia. Ou seja, países no mercado asiático que a gente também não conhece muito e que as suas economias estão crescendo muito e tem muitas oportunidades. Muitas vezes a gente fecha as portas para a China, o governo brasileiro, em termos de dumping, antidumping e outras ferramentas, mas tu tem oportunidade logo ali no Vietnã. Então o grande problema não é fechar a porta para a China, para Vietnã ou para qualquer outro país. Esses países, eles têm um custo mais baixo porque o custo deles é mais baixo que o custo Brasil. Hoje, a China tem uma infraestrutura invejável, portos, aeroportos. Para vocês terem uma ideia, agora 11 de setembro vai ser o Black Friday na China. No ano passado, em um dia, foi vendido 30 bilhões de dólares em um dia. No ano anterior, 28 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares em um dia. E o problema não é você vender 28, 25, 30 bilhões de dólares em um dia. O problema é como tu consegues entregar tanta coisa num curto espaço de tempo. Vocês já imaginaram isso? Em um dia venderem 30 bilhões de dólares? Mais que uma venda de um Carrefour o ano inteiro. Então, vocês têm que entender que o país está completamente aparelhado em termos de tecnologia, na área de venda pela internet, uso da internet, é invejável. É algo assim que nós estamos muito, muito, muito atrás. Não só nós, como a maioria dos países do mundo. Então eu acho muito importante, assim que possível, cada vez mais, a gente conseguir ter um olho para esse lado do mundo. Enxergar o que está acontecendo aqui, entender esse processo e buscar, de alguma forma, uma inserção. O Brasil tem que buscar suas defesas, tem que buscar ter realmente dar muito suporte. Eu sinto que a grande diferença de Brasil e China é que aqui o empresário é um parceiro do governo e o governo auxilia as empresas. Tu tem incentivos de impostos. Durante a pandemia, a quantidade de incentivos foi muito grande. Quando o mercado externo está com problema, o governo investe em infraestrutura, gera negócios para que tenha trabalho, para que tenha oportunidades. E a gente tem que ter algo parecido. O nosso custo Brasil, a nossa infraestrutura, a gente realmente tem que ter, tem que melhorar muito isso. E principalmente abrir para parcerias internacionais, se eles puderem auxiliar e puderem investir também nisso. Bom, eu não quero ultrapassar o tempo, eu acho que eu já estou aqui, talvez passando um pouco mais, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, como dizia Deng Xiaoping, que foi responsável por toda essa abertura de mercado. Deng Xiaoping dizia: não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Ou seja, para ele não importava se estava lidando com o capitalismo, com o comunismo, ou seja quem fosse o parceiro dele, e sim, o que ele queria era realizar, fazer com que esse país crescesse e chegasse aonde chegou. E eu espero que vocês, empresários brasileiros, o governo brasileiro, acabe conseguindo pegar o rato deles também, o nosso rato, independente da cor, azul, vermelho, amarelo, seja o que for. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.
Thomas, que espetáculo, hein? Nada como conversar com alguém que está inserido na economia, está inserido na cultura, né? Conhece realmente a realidade do que está falando, né? Não é uma palestra só técnica no sentido, olha, é assim, né? Não, você realmente está vivendo isso, né? Vou aproveitar alguns minutinhos que a gente tem aqui, se me permite. Chegaram várias perguntas, eu vou fazer duas, depois as outras eu encaminho para você, se você nos permite, para responder por e-mail, por WhatsApp, né? Mas uma pergunta que chegou para nós está relacionada exatamente ao nosso setor, né? Química e materiais. Você falou de várias oportunidades que nós temos que nos aproximar da China, essa questão de utilizar o mercado, né, a economia chinesa para chegar ao mercado americano. Como você vê isso no setor de química e materiais? É um setor emergente, é um setor prioritário aí para a economia chinesa também? Eles estão num estágio mais avançado? Como que você vê isso? Eu acho que é bastante interessante essa pergunta, porque a gente consegue ter uma noção de Brasil. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que imaginar o setor químico no início do processo. O setor químico, há talvez 40 anos atrás no Brasil. Imaginem o setor químico há 40 anos atrás. Agora vocês imaginem o setor químico nos dias de hoje. A evolução que o setor químico teve. A China passou por tudo isso, só que ela passou por tudo isso em 20 anos. O que o Brasil talvez teve de problemas lá atrás, no setor químico, estou sendo diretamente no setor químico, e avançou, por exemplo, o Brasil em um determinado momento, você não podia produzir qualquer produto químico no Brasil. Tinha várias restrições. A China não. A China ela pôde continuar produzindo isso durante muito tempo e somente agora ela está começando a restringir em cima de normas internacionais, em cima de problemas internos, em cima de problemas ambientais. Então, é um país que no primeiro momento ele não pensava na parte ambiental. E que hoje o custo deste país para melhorar e para arrumar o número de investimento, se vocês forem ver na Rio+20, né? Se vocês forem ver no evento que teve, a China era disparado no mundo o país que mais investia em despoluição, era o país que mais investia nesse segmento e nessa área. Então, hoje, eu vejo muito o setor, vamos falar do setor químico, eu vejo com muitas oportunidades, mas eu vejo as oportunidades no sentido de hoje você tem acesso na China a diversos tipos de matéria-prima. Vocês têm diversas oportunidades na China em novos produtos, inovação, pessoal. Este é o ponto principal. Vocês têm que ver que eles saíram do nada, de algo muito mais atrasado do que nós, mas hoje eles estão com muita coisa nova no mercado. Às vezes eu recebo solicitações para buscar determinados produtos na China e é estranho porque eu pergunto, a gente faz um sourcing de determinado produto e não acha, mas acaba descobrindo que não existe, que eles não trabalham mais com esse produto, mas eles têm um outro produto inovador que atende muito melhor esse mercado, mas que ainda não é de conhecimento quase que no mundo. Então eu acho que importante em dois segmentos. Vocês têm que buscar uma forma no setor químico de verificar como compartilhar isso. Ou seja, se casa é matéria-prima, produto acabado, e Estados Unidos eu vejo como uma plataforma nesse sentido. Ou seja, vocês trazerem algo da China, complementarem no Brasil
e vender para os Estados Unidos, ou trazer da China e colocar no mercado americano, desenvolvendo outra parte de produto. Eu não tenho uma informação, porque assim o setor químico ele é tão abrangente que para mim é muito difícil, e eu sou muito mais focado hoje na área química voltada para o setor primário. A gente trabalha muito aqui na parte de fertilizantes, de produtos químicos para o setor primário. Isso sim, a gente vê um desenvolvimento da China muito grande em termos de produto. Então, o que eu poderia falar para vocês mais é nesse sentido. O dólar vai continuar alto, o frete vai continuar alto, não vejo nada que possa dizer que vai baixar para os próximos anos, e como lição de casa, pessoal, eu acho que vocês deveriam realmente tentar descobrir na China determinados produtos, determinados materiais no segmento de inovação. É isso que eu poderia colocar para vocês. Busquem o mercado chinês como inovação e não trazendo exatamente o que todo mundo já está fazendo. Obrigado, Thomas. Obrigado. Vamos aproveitar um minuto aqui para uma última pergunta, se for possível. A pergunta da Eduarda Cristina Goulart. Pensando na questão da igualdade, desigualdade econômica e com a quantidade populacional do país, o rastreio e o controle do Covid-19 pelo aplicativo mencionado por você está sendo possível com todos? Sim, com todos. E é ótima essa pergunta, porque a China tem mais celulares do que população. Porque a quantidade de pessoas que saíram da linha de pobreza da China é um número absurdo. Porque o governo, para trabalhar e para o país crescer, durante todo o crescimento da China foi baseado em investimento e infraestrutura. Enquanto no mundo foi baseado no consumo. Hoje, a China está mudando. O que a China quer hoje é ir para o consumo. E aí é que existe a grande oportunidade, porque o que o chinês vai consumir? Ele não sabe, pessoal. Ele não tem conhecimento do Brasil. E ele não tem conhecimento de muitos outros países do mundo. Agora, ele enxerga que o produto estrangeiro, muitas vezes, é algo melhor e que tem uma qualidade muito boa. O produto estrangeiro que chega na China, normalmente ele é muito bem reconhecido. Então cabe uma oportunidade muito grande. Não pensem, por favor, esqueçam esse negócio de grande pobreza, de um país que carece de uma desigualdade muito grande. Existe isso na China? Existe. Existe muito. Agora, analfabetismo num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes hoje está em torno de 7%. Muito mais baixo que o Brasil. E esse país, há 40 anos atrás, 50% dos homens eram analfabetos, 98% das mulheres eram analfabetas. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês o país vem crescendo, pessoal. Eu posso passar aqui 1 hora falando só de problemas da China, e como dizia o presidente Hu Jintao, a China não tem pequenos problemas. Tem muitos grandes problemas, mas assim, pensem no sentido positivo. E pensem que esse sentido positivo pode se tornar uma barreira para nós ou pode se tornar uma oportunidade muito grande. Muito obrigado, Thomas, novamente, em nome da organização toda do evento. Nós agradecemos a tua participação aqui conosco
eu diria assim, foi um aperitivo, né? Eu acho que nós vamos, se você nos permite, nós vamos ter outras oportunidades de conversar com você. Gostaríamos muito de aprender, de utilizar toda a sua experiência, inclusive para alavancar as nossas empresas, nosso setor aqui. Então, se nos permite, faremos contatos futuramente para que a gente tenha condição de estreitar esses laços e fazer negócios e avançar nessa questão da internacionalização, nessas oportunidades que você comentou para o nosso setor. Então, novamente, muito obrigado, um grande abraço para você, felicidades para você.